para você e para os alunos, tá? Então, assim, é a forma que hoje, atualmente, eu, Ana Paula, né, com 50 anos, né, 30 anos de magistério, eu, hoje em dia, eu paro e penso sobre isso, a importância de repente a gente ter a câmera mesmo dentro da sala de aula, né? Não é para nos espiar, é para nos proteger de atitudes que falam, né, sobre professor, tá bom? Essa é a minha forma de pensar. No ambiente escolar, né, quem tem TDAH apresenta alguns desafios, os estudantes e os pais, né? Muitas vezes os pais, ele pega, por exemplo, o TDAH, ele vai camuflando, vai se levando, chega na educação infantil, hoje em dia o professor, a maioria, tá preparado. Qual a principal característica para diferenciar TEA e TDAH? No TEA seria um exemplo as estereotipias, ecolalias. Não, ó, deixa eu te falar o seguinte. O TEA, tá? Tem mitos e verdades. Eu tenho até um vídeo no meu outro Instagram, tá? O que acontece? O TEA, ele hoje em dia não é mais, não tem estereotipos, né? Tem algumas situações que a gente vê, né? Se observa, o profissional, o especialista observa a partir de testes comportamentais, tá? Então, hoje em dia, falava assim, ele não abraça, ele não olha no olho. Não tem nada mais disso. Tem uns que abraça, que beija, que olha no olho, que conversa, tem uma boa socialização, só que tem outros que não tem. Por que não tem, tá, gente? Não porque ele não goste, porque às vezes a intensidade do olhar incomoda ele, às vezes o toque, porque a gente sente o toque no nosso corpo, né? Sente o toque. A gente sentiu, ele sente 10 vezes mais alguma acessibilidade com a roupa, às vezes o som incomoda, tá? Agora, a questão da ecolalia, ela também pode estar não só ligada ao TEA, como também só a ecolalia. A ecolalia, o que ele é, gente? Quando se fala, tá? Ele escuta como se fosse... Existe todo um processo, tá? Para chegar no cérebro. É como se ele escutasse um eco e ele repetisse aquele eco. E aquele eco, ele não tem significado nenhum, tá bom? Só para deixar claro. Então, esse assim, agora eu só não queria entrar nessa questão, porque eu tenho cursos sobre isso, tá bom, Sol? Se você depois quiser me chamar, procurar, aí eu passo para vocês os cursos que eu tenho. Eu também tenho vídeo no outro e tenho no meu canal também, tá bom? Para eu não fugir um pouquinho do foco, mas foi bom você perguntar. Tem estereotipos? Tem alguns, né, que são clássicos, né, que anda na ponta do pé, que repete muita coisa que você falou, daqui a pouco ele repete aquilo ali que você comentou. Tem a questão não verbal, ele não fala, tá bom? Então, por exemplo, a não falar não significa que ele é nível 1, nível 3, tá? Às vezes não falar é um problema que ele tem na região, né, da habilidade da fala, mas que ele precisa ir pro fono, mas existe outros tipos de comunicação hoje em dia que tá bem atualizado, tá bom? Deixa eu voltar aqui para eu não me perder. Gente, quiser fazer uma pergunta, se eu puder responder, tá? Fiquem à vontade. Vamos lá. Como eu falei da questão do desafio de quem tem o TDAH, né? Dificuldade de concentração. Crianças com TDAH podem ter dificuldade de manter atenção na sala de aula, tá? O que pode afetar seu aprendizagem e desempenho. Então, para fazer isso aqui, como que eu posso estar ajudando essa criança que ela tem dificuldade na atenção na sala de aula? Eu vou deixar ela no fundo da sala? Não, gente. Eu não posso deixar nem ela perto da janela, nem perto da porta, né? E nem no fundão. Então, eu tenho que deixar ela onde? Na parte da frente, por exemplo, na fileira do meio, ou isso dá ensino fundamental 1, 2, ensino médio. Na educação infantil, ele fica mais à vontade, né, no espaço dele, tá? A impulsividade. A impulsividade é outra característica do TDAH, o que pode levar a comportamentos compulsivos, né? Ele quer fazer as coisas, muita coisa ao mesmo tempo, né? E com a interrupção do professor na fala, né? Então ele não consegue esperar isso, seja na sala de aula ou pessoalmente. Então a pessoa ela tem uma dificuldade que ela tem que falar, ela quer falar, você tá falando, tá falando. Não é que ele está sendo mal educado, tá? Então a gente tem que também
ter essa questão de tomar cuidado com rotular alguns alunos, né? Aliás, não devemos rotular nenhum aluno, tá bom? Bom, a hiperatividade. A hiperatividade pode dificultar que a criança fique quieta, sentada, por longos períodos de tempo e pode causar distração e interferência na participação das atividades. Por exemplo, ó, eu tô aqui, ó, a caneta caiu. Acabou a atenção dele, né? Então, assim, quando a gente fala da questão que ele não para quieto, não é comportamental, gente. O cérebro é um pensamento em cima do outro. Então, ele não consegue realmente ficar quieto. Mas ele presta atenção, tá? Então, por isso que precisa ter as terapias adequadas para ele, né? Até então, para ele poder se concentrar, né? Por exemplo, na aula em si. Só que outra coisa, né? A gente tá estamos agora na modernidade. Não tem mais por que tá passando atividade na lousa, gente. Sendo que você tem um aluno com TDAH, você passando isso na lousa para ele te copiar, no meio do caminho ele se perdeu. Você vai pedir para ele, você vai dar um texto enorme para ele fazer uma atividade. No meio do caminho ele se perdeu. Então você tem que fazer atividades que sejam atividades modernas, que não vai só trazer, eu vou fazer só para ele. Não, você vai fazer para todos, você vai beneficiar todos. Por que que o professor tem que fazer um texto deste tamanho enorme para o aluno ler inteiro? Chega no final, nenhum aluno vai lembrar o que ele colocou. Nós adultos às vezes não lembra. Eu falo pela questão dos cursos que eu faço, né? Isso muito acontece em concurso público. É um texto enorme que chega no final, alternativas enormes, você lembrou no meio do caminho, você se perdeu no meio do caminho, né? Para alguém com TDAH já era. Então, você tem que facilitar. O objetivo é você trazer uma aprendizagem significativa, não uma aprendizagem que traga obstáculos para esse aluno, tá? Então, é facilitar a vida dele. Parece que tem professor que gosta de sabotar a vida do aluno. Isso eu falo geral, tá, gente? Posso falar que eu tenho autoridade para falar isso, porque eu tenho muitos anos, né, que eu trabalho na área da educação. Então, já passei por tudo, né? Desde o ensino fundamental 1, ensino médio e primeira infância. Primeira infância não tem esse problema. É mais a questão do ensino fundamental 1 até o ensino médio. Parece que aquele aluno é um desafio que é sabotar. Então, isso não é objetivo, principalmente um aluno com TDAH. Então, você trazendo coisas novas e diferentes. Por exemplo, aquele aluno que tem dificuldade com TDAH, você coloca ele junto com um grupo que eles têm mais habilidade com as coisas, né? Às vezes ele tem outras habilidades que ele pode falar, por exemplo, a oralidade, pedir para ele contar, né? Recontar, pede para ele assistir um filme, né? Que seja uma coisa assim, que traga algum atrativo para ele, envolva ele junto com os alunos. Eu sei que é difícil, mas o nosso trabalho é esse, né? Como sala de aulas, né? Seja você, qual área que você esteja. Vamos lá. Para lidar com desafios, né? Com esses alunos, igual eu coloquei aqui, ó. Adotar estratégias de ensino diferenciadas. Os professores para adaptar o ensino, atender necessidades individuais e trazer um benefício para o coletivo, né? Com menos etapas, com mais clareza, né? Promover uma participação ativa e incentivar a participação da criança, adolescente dentro do ambiente escolar, né? Trazendo coisas novas. Por exemplo, uma coisa que está em desuso hoje em dia, porque quando está na primeira infância, todo mundo canta, todo mundo dança, todo mundo brinca. Por que não trazer isso para a sala de aula também, para os maiores, né? Você pegar assim 10 minutinhos, cantar uma música com eles, brincar de vivo morto, ou brincar de sentar, alguma coisa diferenciada que você pode trazer, alguma estratégia que você possa trazer, trabalhar com charada, com mímica, teatro, né? Trabalhar um momento de história. Então, trazer coisas diferentes para o seu ambiente escolar, para beneficiar não só esse aluno, a todos, porque inclusão é isso, é todos. Porque é fácil você falar inclusão e pensar só naquele aluno que ele tem transtorno e tem laudo. Não, é todo mundo. Todo mundo tá junto. Porque assim, o aluno tem transtorno, tem vários transtornos, tem aluno com vários transtornos diferenciados de distúrbio, mas como que fica os outros, né? Meu anjo, a minha tá ok, tá? A minha internet tá ok. Não tá oscilando nada, tá? Então, trazer esse benefício, tá bom? Vamos lá. Trazer uma conexão aberta, né? Entre a família, a família da criança, do adolescente, de todos, tá? Estabelecer estratégias, né? Por exemplo, você pode fazer oficinas. Às vezes tem muito problema de
bullying na sala de aula, né? Esses dias eu fiz para a faculdade de TO, eu fiz uma oficina na minha casa com meu filho e seus amigos, né? E foi muito legal, eu fiz sobre o bullying. Então eu falei sobre, né? Passei um vídeo para eles, conversei, e cada um relatou situações que eles já passaram, né? Com bullying mesmo. E depois disso nós fizemos uma oficina, eles fizeram garrafas sensoriais, depois eles fizeram massinha, né, massinha caseira. Então foi muito legal. E até agora já tem uns 3 meses. Vira e mexe, os amigos do meu filho, quando vai ter de novo, tal, não sei o quê. E é o engraçado, assim, na situação, é que um perguntou pra mim assim, tia, quando alguém tá tirando sarro da gente, se a gente não sorrir, é bullying? Aí eu falei, se você não tá sorrindo porque você não gostou, né? Aí ele falou, então tá bom. Aí meu filho até brinca, mãe, às vezes a gente fala com ele e fala assim, não tô sorrindo. Então não é bullying. Então é bullying, não tô sorrindo. Então, assim, é um referencial para eles, né? E eles viraram multiplicadores, porque eles conversaram com os outros amigos também sobre isso. Então é importante, porque às vezes o diferente quem tem preconceitos, aquilo que você não conhece. Então, às vezes, aquele aluno que tá na sala de aula, ele vive num meio que é cheio de preconceitos. Então, a gente tem que trabalhar isso com ele e com a família, tá bom? Vamos lá. É importante também, né, essa questão do TDAH, a questão dos profissionais do suporte, né? Então, ele precisa fazer terapia, tá, gente? Por quê? Porque quando ele não faz terapia, quando chega na adolescência, é um marco, tá? É um marco onde ele necessita, né? Ele precisa de tanto medicação, como ele precisa também tá tirando aquilo que ele tá sentindo, porque vem a época da depressão, principalmente na adolescência. O adolescente, sim, ele fica mais sensível, isso é cientificamente provado, tá? Então, ele tanto que o cérebro amadurece com 25 anos de idade, né? Então, ele só vai sair da adolescência mesmo com 25 anos, tá? Amadurecer. Lógico que a gente são de realidades diferentes, mas atualmente, né? Todos os dados que eu trago, gente, não é no achismo, tá? É tudo pesquisa científica, tá bom? Eu nunca coloco nada naquilo que eu acho. Aquilo que eu coloco minha opinião, porque eu já tenho autoridade para falar. Mas aquilo que eu não sei, eu tenho que pesquisar. Tá bom? Agora vamos falar sobre, né, a questão. Agora, o autismo, gente, a estratégia, né? A estratégia que a gente vai usar. Tem que ter o currículo adaptado para ambos, tá? Não só para um, mas para todos, né? Quem tem algum transtorno ou algum laudo precisa ter um currículo adaptado. Currículo adaptado não são atividades diferentes dos demais, mas sim adaptar aquela realidade. Por isso que existe o professor, deveria, né? Existir. Sim, hoje é uma comorbidade que ele tem, tá? Então, o que acontece, Luciane? Tem muitos alunos, porque eu não tô entrando em mérito de comorbidades dentro do TDAH e nem do TA, né? Só falando alguma coisa. Mas, por exemplo, a dislexia, ele precisa ir pro fono, né? E a dislexia não tem cura, mas ele tem estratégias para poder estar ajudando ele. Imagina ele com dislexia e ainda com TDAH junto. Então, precisa se fazer terapia. Mas, infelizmente, muitos pais, às vezes, por desconhecer, ele acha que o filho não tem direito, mas ele tem. Hoje em dia, o TDAH, ele tem direito de ter todo o suporte, tá? Ele não pode ser reprovado, a não ser que seja provado que foi feito todas as estratégias possíveis necessárias para aquele aluno aprender e, de repente, ele não chegou no rendimento, qual foi o motivo, tá? Isso é lei hoje em dia, atualmente. Isso é para ambos, tá? Tanto que currículo adaptado é para todos. E o professor, né, professor de a sala de recurso, cada lugar fala de uma forma. A sala de recurso, professor AE, o papel dele os dois juntos. Tem situações assim absurdas de pacientes que eu pego que tem várias comorbidades junto, não é uma só, são várias, né? Então, as comorbidades, o problema em si, do TDAH, né? Ele já tem um TDAH que é a questão da falta de dopamina, né? E aí, quando você pega um outro, né, distúrbio que tá ali junto, então aquilo potencializa bem mais, né? Tá? Mas se você quiser,
Eu tenho cursos também referente TDAH, dislexia ou TDAH, Luciana, se você quiser conhecer, tá? Você me chama depois no meu WhatsApp, tá bom? Inclusive, eu tenho formação sobre essa questão, tá? E agora vamos falar a questão agora, né? Deixa eu pegar aqui. Como eu falei, eu preciso ter um norte para não falar demais. Se alguém tá querendo tirar alguma dúvida, fique à vontade, a gente pode perguntar, aproveitando, né, que eu me fundei um pouquinho mais sobre TDAH, por quê? Porque atualmente as pessoas falam muito sobre, olá, minha irmã, oi, Ellen, tudo bem? Minha prima Cris. As pessoas falam muito sobre a questão do TEA só, né? E o TDAH ele fica muito de lado. E hoje em dia é páreo, né? Olha só, a cada 36 alunos, um tem TEA. A cada 34 alunos, um tem TDAH. Né? Então, hoje nós temos alunos que têm esses dois transtornos separados e tem dois transtornos juntos, fora as comorbidades, tá? Eu peguei uma situação de uma aluna que eu dei aula, né? Essa aluna minha de formação, tá? Dos meus cursos. E que ela tinha uma aluna com 10 anos que tinha TDAH, autismo, DI, né? Deficiência intelectual, dislexia e o TOD. E ela tomava 9 medicação. E eles não estavam sabendo como iam lidar com esta criança. Um beijo, Ellen. Não sabia como que ia lidar com essa criança, né? Nas terapias, dei algumas sugestões. Ela fez parte da minha capacitação, tá? De aplicador de aba. Então, eu sou terapeuta em aba, né? Tenho a formação, tá? Então, sou coordenadora também. Então, quem quiser, né? Participar também de aplicador de aba e acompanhante terapêutico, tá? É só me chamar também. E agora eu tô com novas mentorias de psicopedagogia, neuropsicopedagogia para profissionais iniciantes, tá? E também para quem é iniciante em terapia ABA e aplicador ABA. Luciana, a realidade é essa mesmo. Elas não sabiam o que ia fazer com essa aluna. Elas tinham feito várias coisas, inclusive o foco dela era só o eletrônico. E aí eu dei sugestão que elas tinham que trabalhar, não tirar o foco, né? Então, Luciane, mesmo aquele que faz pós-graduação em ABA, tá? Você tem que fazer o aplicador ABA, tá? O acompanhante terapêutico, porque são dois cursos que não têm extensão universitária ou graduação, ou nem pós, tá? São cursos livres, na nossa legislação, são cursos livres. Tanto que eu tenho alunos, né, meus que já são formados em ABA, né, tem pós-graduação em ABA, que eles são psicólogo, psicopedagogo, neuropedagogo, fono, psiquiatra, enfermeiro, pessoas de várias áreas que fazem, fora aqueles que não têm formação de graduação, mas a partir do ensino médio, eles podem fazer o curso. Porém, esse curso que eles fazem, tá? Cada um vai trabalhar de acordo com a sua graduação e sua formação, tá? Com a minha primeira pergunta, como lidamos com crianças com TDAH em casa em relação a Eu não entendi. Não, em relação à criança com TDAH, você tem que ter rotina, tá? Isso para qualquer criança, adolescente, você tem que ter rotina. Quando é criança, tem rotina porque ele tá aprendendo. Quando ele é adolescente, a rotina em relação ao estudo, em relação à casa, você tem que ter rotina normal. Você tem que tratar normal, ele tem que fazer terapia, tá? Viu, Cris? Tem que fazer terapia, tem que ter rotina, tem que ter horário, tem que cobrar 10 vezes mais a mesma coisa, né? Só que assim, não adianta você ficar gritando, brigando, porque pra ele, ó, você tem que dar rotina. E quando tem foco, por exemplo, o que é foco? Hiperfoco, gente? Por exemplo, eu só gosto de jogar. Você gosta de jogar? Então tá bom, beleza. Então vou fazer o seguinte, então você vai jogar. Só que depois você fazer as coisas. Então você tem que colocar, porque imagina você ter uma adolescente, né, um exemplo, tá? Um adolescente que ele ainda tem DH e adora jogar, né? Então você tem que tirar o hiperfoco dele. Então se você não vai, então lamento. Então o que tem que ter, gente, assim, independente de qualquer... Isso eu vou falar como pedagoga, tá? E como psicopedagoga. O que acontece? Você, quando pai,
mãe, família, você tem que educar teu filho, independente de qual seja o transtorno que ele tem. Porque o que está acontecendo? Muitas crianças, né, e adolescentes que têm transtorno estão mal educados, porque a culpa de quem é, gente, é dele, não é da família, tá? Porque agora eu vou falar do TOD, que é o transtorno desafiador, né, opositor. O que é esse transtorno? Ele não nasce com, é difícil. Esse transtorno ele se desenvolve pelo fato da família liberar tudo o que ele quer. Tudo no grito. Não, porque ele tem tal coisa, dá. E hoje, atualmente, tem crianças autistas e com TDAH com o TOD, tá? Transtorno opositor desafiador. Ele não aceita o não. Então, como trabalhar isso? Tem que levar no psicólogo. Se ele desenvolveu, tem que trabalhar no psicólogo. Trabalhar a criança, o adolescente, ou o adolescente e a família, tá? Então, assim, tem que ter rotina, tem que ter regras, tem que ter regras, tem que ter rotina. O que tá acontecendo atualmente? Tá tendo uma evolução aí educacional de algumas pessoas, falando assim, da educação positiva. Criança não pode ouvir não. Ah, sim. Mas tá, e quando ela estiver no mundo, ele não vai ouvir não? Quer dizer, que tipo de pessoas nós estamos formando na sociedade, tá? Então, isso assim, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão. Qualquer criança, adolescente, adulto, tem que seguir regras. Por isso que existe tratamento, existem terapias para isso. Por exemplo, a criança que não consegue ter regras, né? É muito difícil, né? Principalmente crianças de nível 1, 2, né? Ou crianças com TDAH. O que acontece? Você precisa ter regras para ele, senão, gente, como que vai ficar? Por isso que tem o aplicador ABA, tem a terapia ABA para isso, trabalhar com reforçadores de comportamento, né? Para eles terem o comportamento realmente que deveria ser adequado para a realidade dele. Não adequado para a sociedade, mas para a realidade que ele vive, tá? Como saber se a criança precisa passar com um psicólogo ou psicopedagogo? Então, aí, como você vai saber? Quando ele passar no especialista, no médico, tá? Por exemplo, o TDAH, ele vai mais pro lado ele tem que passar o psicólogo, gente, é um tratamento que a pessoa precisa falar, né? Trabalhar a parte emocional, a parte cognitiva. O psicopedagogo, o papel dele, gente, é toda aquela ajustar o comportamento dele, da família, com a realidade que ele vive, envolvendo a aprendizagem, tá? Não vamos confundir. São dois profissionais totalmente diferentes. Para saber qual é o adequado, Sol, por isso que tem que ir. Por exemplo, a criança, ela tem o laudo. Então, ela tem o pediatra, o neuropediatra, ele tem o psiquiatra. Então, ele que vai saber para onde vai ter que caminhar. Lógico que o maior dos casos de TDAH, ele vai pro psicólogo, né? Porque uma parte envolve a parte emocional muito, né? Mas a questão da parte depressiva, dependendo da idade, tá? Principalmente quando tem o TOD, que o TOD é desenvolvido pela parte emocional dele, né? Daquilo que ele não aceita, tá? Ó, lá minha ex-diretora Eva, ó. Um beijo pra você, viu, Eva? Eu vi também a Letícia, mãe de um ex-aluno meu também. Iracema também. Olá, tudo bem? Eu vi a Isabelle, minha companheira do ano passado, que nós trabalhamos juntas. Gente, alguém quer fazer mais alguma pergunta? Cris, eu respondi sua pergunta? A sua dúvida que você estava, prima? Letícia, que saudade de você. Manda um beijo pro seu filho, viu? Tá bom, meu amor? Bom, gente, quem quiser conhecer mais, né? Ah, Isabelle, minha flor, um beijo pra você. Obrigada, que bom que você entendeu, meu amor. Gente, ó, esse aqui é o meu Instagram secundário, tá? É a primeira live que eu faço nele. Os outros eu já tenho várias lives, tá? No outro, né? NeuroPP Ana Paula Beck, né? Tá? Quem puder também acompanhar lá, tá? Um aluno autista perdeu o pai há 10 dias. Estou ansiosa para quando ele voltar. É assim, é complicado, né? Porque assim, tudo que o autista, gente, tudo que a gente sente, ele sente 10 vezes mais, tá? Então a gente tem que ter uma sensibilidade, né? Uma empatia. Só que assim, é muito complicado, né?
a gente parar, a gente tá vendo momentos que eu falo, o professor ou o especialista, ele tem que se atualizando sempre, até para estar lidando com essas questões de luto, né? Então, assim, então faça um bom trabalho, se você deve ser uma excelente profissional, né? Comprometida, tá bom? Gente, quem quiser mais saber sobre mais o curso, né? Como eu falei, isso aqui seria só uma pequena palhinha, né? Sobre o curso. Essa aula vai fazer parte do meu curso que eu tenho sobre TEA e TDAH no ambiente escolar, tá? Essa aqui é uma live. Ela tem, vou dar um certificado de 40 horas para quem pagou uma taxa simbólica, tá? Quem tiver interesse, e vou dar um e-book sobre o tema também, tá? Não é só pegar o certificado, porque eu sou totalmente aversa de ficar dando certificado sem motivo nenhum, tá? Então, para mim, o aluno, ele tem que merecer, né? Então, a pessoa comprou, ela vai ganhar o e-book, que é o mesmo conteúdo programático que tá ali, o certificado e-book, o mesmo conteúdo programático, tá bom? Então, eu agradeço, né, vocês terem disponibilizado o tempo de vocês hoje, né, num sábado, quase 3 horas da tarde, tá? Um beijo no coração de vocês. Essa live vai ficar gravada. E quem estiver interessado em conhecer os meus cursos, me chama, né, no meu WhatsApp, ou visita aqui o meu Instagram, visita a minha bio, que é onde estão meus links, né? Visita o meu Facebook, onde que lá no meu Facebook tenho vários artigos, né, que eu publiquei, que são meus, tá? Sobre várias questões, tanto de transtorno, de aprendizagem, porque eu não posso esquecer que a minha raiz sou pedagoga, tá? E agora com a nova empreitada que eu tô como TO também, né? Sou filósofa, né? Fiz faculdade de filosofia, que é uma faculdade que assim que eu gostaria, que eu fiz muito com muito amor, carinho, tá? Só não tô exercendo, mas futuramente devo exercer também e lançar novos cursos referentes nesta área, tá bom? Então, um beijo para vocês e muito obrigada pela participação de vocês. Uma excelente tarde e um excelente domingo para todos. Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.